Estaremos estudando a lição 10 da Revista dos Jovens, Fé para crer que milagres acontecem. Temos no trimestre aprovado a vossa fé, vencendo a incredulidade para uma vida bem-sucedida. Louvado seja o nome do Senhor. Então falaremos sobre milagre, sobre a ação sobrenatural de Deus, a intervenção de Deus, aleluia, operando maravilhas, intervindo na história do homem, intervindo até mesmo nas leis naturais, como veremos aqui, pois Deus é onipotente, Ele tem todo o poder, Ele não mudou, o mesmo Deus da Bíblia, do Antigo Testamento, do Novo Testamento, é o mesmo Deus que opera em nossas vidas hoje. Louvado seja o nome do Senhor. O texto principal da nossa lição diz, e Jesus disse-lhe, se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Marcos 9, 23. Resumo da lição, o milagre só ocorre segundo a vontade e a permissão de Deus e tem como objetivo revelar a grandeza do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Então o Senhor opera milagres e tem um propósito. Louvado seja o nome do Senhor. E tudo é para a sua glória. E como diz aqui no resumo, o objetivo é revelar a grandeza do Senhor. O texto bíblico se encontra em Mateus 13, 54 a 58. E chegando à sua pátria, ensinava na sinagoga deles, de sorte que se maravilhavam e diziam, de onde veio a este a sabedoria e estas maravilhas? Não é este o filho do carpinteiro? Não se chama sua mãe Maria? E seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse, não há profeta sem honra, a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Os objetivos da lição são explicar o que é milagre, destacar as objeções aos milagres e compreender que Deus age em favor da humanidade. Louvado seja o nome do Senhor. Trazendo aqui algo da nossa interação que há na Revista dos Professores, diz o seguinte, estamos vivendo em um tempo de incredulidade e os milagres parecem ter se extinguido. Contudo, em alguns lugares, tem sido banalizado e utilizado de forma inadequada para a promoção de pessoas. Veremos que tal assunto torna-se imprescindível, pois Deus não mudou e as pessoas continuam carentes da intervenção divina. Então, percebemos aqui dois extremos. A questão da incredulidade, achar que os milagres já não existem mais, e também o outro extremo, de pessoas que banalizam e se promovem através dos milagres. As pessoas vão para a igreja, vão atrás desses falsos mestres em busca de milagre, pois eles utilizam até como marketing, mas de forma banalizada, não buscando a glória de Deus, e sim a glória do homem. A introdução. Você crê que Deus continua realizando milagres? Muito bem. Ele é poderoso e imutável. Entretanto, os milagres só podem ser realizados segundo a sua vontade, na hora que ele desejar e para que seu nome seja exaltado. A honra deve ser somente dele e de mais ninguém. Nessa lição estudaremos algumas objeções que na atualidade as pessoas têm quando se trata de um agir sobrenatural de Deus. Então, infelizmente, talvez até por causa desses que banalizam o milagre e acreditam até que pode determinar, pode até dar ordem a Deus para que o milagre aconteça. Isso também frustra e fere a fé de muitos que acabam deixando de acreditar. Mas Deus não muda, Deus continua sendo o mesmo, louvado seja o nome do Senhor, e Ele continua agindo de forma sobrenatural na vida do homem, louvado seja o nome do Senhor. E o maior milagre a gente sabe que é a nossa salvação. Ele perdoar os nossos pecados, aleluia, nos tornar justo e nos doar o dom gratuito que é a vida eterna. Louvado seja o nome do Senhor. Contudo, Deus ainda continua agindo, Ele continua intervindo, até mesmo na lei da natureza, aleluia, em prol da sua glória, em prol de que seu nome seja proclamado, de que vidas sejam alcançadas e possam ser salvas. O Deus não mudou, é o mesmo de ontem, de hoje eternamente. Como Jesus disse aos discípulos, os sinais seguirão os que creem. E como lemos também hoje já no texto principal, Jesus disse, se podes crer, tudo é possível ao que crê. Glórias a Deus. Então devemos ter fé, confiança
nele, naquele que pode realizar estas coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Temos visto, temos testemunhado, né, esse Deus maravilhoso, que é o Deus El Shaddai, Deus Todo-Poderoso. Aleluia. Quantas orações são atendidas, quantos milagres, né, o Senhor tem operado em nossas vidas, atendendo nossas orações em momentos cruciais, momentos que para nós eram impossíveis, o Senhor agiu de maneira sobrenatural. O Deus não muda, aleluia, mas que a glória sempre seja a Ele. Primeiro tópico, o que é milagre? Primeiro subtópico, conceito. Milagre é uma intervenção sobrenatural de Deus na ordem dos acontecimentos, algo extraordinário. São ações sobrenaturais como a abertura do Mar Vermelho para que os israelitas passassem, as águas foram separadas por uma ação divina. Felizmente, vivemos tempos trabalhosos, em que até alguns crentes parecem não acreditar mais que para Deus nada é impossível, né? Então, Deus intervém de maneira maravilhosa. Glórias a Deus, como Ele fez com Israel inúmeras vezes. Aleluia. Mas daqui a pouco Israel esquecia do poder, do favor de Deus, estava ali murmurando de novo, esquecendo que um Deus poderoso tirou eles lá do Egito com mão forte, louvado seja o Senhor. E hoje, muitos crentes também já começam a desacreditar dos milagres. Contudo, alguns erroneamente fazem dos milagres uma isca para atrair pessoas e pedir oferta e favores pessoais, né? Um extremo, aqueles que já não acreditam, e outro extremo, aqueles que banalizam, né? E fazem do milagre algo que serve apenas para buscar seus próprios interesses, né? Até mesmo fazendo marketing da sua igreja, né? Como teve uma determinada igreja que dizia, né, que a mão de Deus está aqui nesse lugar. Às vezes até zombando das outras denominações, né? Quando iam pastores de outras igrejas ali, ele queria dizer que a mão de Deus só estava ali com ele. Deus tem misericórdia. Pessoas que querem dividir a glória de Deus e acabam, né, banalizando, acabam criando às vezes falsos milagres e acabam frustrando as pessoas, tornando, ao invés de crentes, cada vez mais incrédulos. Nós cremos no poder divino e na atualidade dos milagres, mas não podemos aceitar o seu agendamento. Também não cremos em palavras de determinação, pois é somente Deus quem opera, tanto querer como efetuar, segundo a sua boa vontade. Filipenses 2, 13. Glórias a Deus. Também não podemos determinar. O milagre não sai de nós. Interessante quando aquela mulher, né, decidiu, né, como sua derradeira alternativa, tocar nas vestes de Jesus para ser curado. Aleluia. Jesus disse, de mim saiu virtude. Então não somos nós, não é um raio que sai da nossa mão que podemos determinar um milagre, aleluia, no momento que a gente quer, ou usar o pensamento positivo acreditando que tal coisa vai acontecer. Pois a fé não é em nós mesmos, a fé é a confiança no Deus que tudo pode, no Deus que já realizou, no Deus que já tem agido de maneira maravilhosa na nossa vida e continuará agindo, porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Aleluia. E é dele que sai virtude. Nossa parte é tocar. Nossa parte é nos esforçar crendo que Ele pode fazer. Glórias a Deus. E não determinar. Né? Determinar alguma coisa e não aceitar alguma coisa e achar que nós temos algum poder. O que nós fazemos é clamar e confiar. Louvado seja Deus. Segundo subtópico, as leis da natureza. Existem leis que regem a natureza. Entretanto, não podemos esquecer de que o mundo foi estabelecido por Deus e todas as coisas lhe obedecem. Salmo 119, 91. Glórias a Deus. A gente vai ver aqui mais à frente que muitos opositores, né, muitos daqueles que criticam os milagres, até mesmo os que estão relatados na Bíblia, aleluia, querem usar esse argumento de que se existem as leis naturais, Deus não vai, né, de forma nenhuma intervir sobre elas. Mas Deus é o Criador de todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. A nossa própria existência já é um milagre. Glórias a Deus. Então Deus é soberano. Ele pode sim intervir nas leis naturais. Todo milagre é uma demonstração de que Deus, segundo a sua vontade e poder, interveio em favor de alguém. As leis da natureza foram quebradas quando o mar se abriu
para o povo de Deus passar, né? Então, só o sobrenatural pode explicar aquele momento, pode explicar aquele acontecimento. Aleluia. O mar se abrir, não só isso, né? O próprio Jesus ali no mar, dando ordem ao vento e ao mar, e os discípulos depois admirados, dizendo: quem é este? E até o vento e o mar lhe obedecem. Glórias a Deus. Então ali ocorreu um fenômeno ímpar, diferente da aurora boreal, um fenômeno óptico observado nos céus nas regiões polares. A aurora boreal pode ser explicada cientificamente, mas o milagre divino não. Esse fenômeno da natureza que acontece ali, aleluia, na região polar, né? Parece aquelas luzes coloridas, né? Chamada aurora boreal, é explicado, né? Cientificamente. Mas o milagre é algo sobrenatural que não tem explicação. Como explicar cientificamente que 5 pães e 2 peixinhos foram suficientes para alimentar uma multidão? Marcos 6, 30, 44. Somente a fé em Deus e em Jesus Cristo pode explicar tal ação, né? Além daqueles pães, alimentar aquela multidão ainda sobejou, né? Sobraram ali 12 cestos. Glórias a Deus. Não sobejou um pão, sobrou 12 cestos cheios de pão. Louvado seja o nome do Senhor. Então só Jesus opera esse milagre e só a fé pode aceitar, crer. A ciência não tem como explicar. Terceiro subtópico: Deus tem poder de intervir. Milagre não se discute, não se explica, somente se vive e experimenta. Talvez você esteja vivendo uma situação que parece não haver saída. Não desanime, mas creia e tenha a certeza de que Deus continua realizando sinais extraordinários. Para ver e experimentar os milagres, é preciso crer que Deus é onipotente, que criou tudo o que existe, e Ele tem o poder de intervir na sua criação. Louvado seja o nome do Senhor. Como o comentarista cita aqui, aleluia. Podemos até achar que não tem mais jeito, não tem mais saída. Aleluia. Me faz lembrar de um milagre que Deus operou, né? De uma mulher que, aleluia, orávamos por ela, ela estava com câncer, aleluia, já sem os cabelos, com a sonda no nariz, se alimentava pela sonda. E ela tinha o desejo de casar na igreja, aleluia. E fizemos, né, cooperamos ali com o casamento dela, e ela entrando na igreja com aquela sonda no nariz, sem cabelo, com o véu na cabeça para cobrir, né, a calvície, por causa dos remédios da enfermidade, e olhar para ela e dizer: não, a gente está atendendo o último desejo dela, né? Provavelmente vai casar e depois vai morrer. Nem se alimentar mais ela tinha condição. Glórias a Deus. E a igreja orando, Deus teve misericórdia. Um outro dia, eu chegando numa congregação e a vi, né, já com os cabelos na cabeça e comendo ali, em outro casamento, ela comendo ali os salgadinhos ali da festa. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Só Deus pode fazer isso, né? Algo que já estava no fim, não tinha mais saída. E Deus curou o câncer. Louvado seja o nome do Senhor. Ele continua sendo o mesmo. Louvado seja Deus. E é claro que todo crente teria centenas, né, de experiências de milagre que Deus tem operado e agido em nossas vidas ou próximos a nós. Louvado seja Deus. Segundo tópico: objeções ao milagre. Então vamos ver aqueles que se opõem, né? A gente vai falar aqui, né, do racionalismo, de alguns filósofos e até teólogos que se opõem a milagre. Deus tenha misericórdia. Vários filósofos, teólogos e cientistas têm levantado objeções aos milagres. Vejamos alguns. Benedito Spinoza, filósofo que em 1670 publicou um tratado teológico-político, onde argumentou a respeito da possibilidade da existência dos milagres. Ele usou os seguintes argumentos. Letra A. Os milagres atacam a ordem imutável da natureza. Seu argumento parte do princípio de que nada acontece contrário à ordem da natureza, que é eterna e imutável. Em sua visão, Deus não faz nada que seja contrário às leis da natureza, ou seja, os milagres são impossíveis. Então ele chega até a dizer que Deus e a natureza é a mesma coisa. Então ele acreditava que Deus não operava milagre, porque o milagre é exatamente intervenção, né, em relação às leis naturais. Deus suspendendo ali as leis naturais ou fazendo algo que não se explica. Louvado seja o nome do Senhor.
cientificamente. Então, para ele o milagre não existe, porque é como se Deus estivesse contra Deus mesmo. Para Spinoza, ele acreditava num certo panteísmo, né? Que Deus é a natureza e as leis da natureza são imutáveis, ou seja, Deus não tinha esse poder ou não agiria nessa forma. Ele acredita então que os milagres na Bíblia seriam uma forma, né, de contar a história com o objetivo de gerar uma imposição, né, política. Então, ele vai sempre tratar também do lado político, acreditando que o sobrenatural era uma forma dos líderes religiosos, ou até mesmo dos personagens da Bíblia, exercer influência ou dominação sobre as pessoas. Então, ele não acreditava que milagre era possível, né, usando esse argumento das leis da natureza. E a letra B, os milagres são insuficientes para provar a existência de Deus. Ele acreditava que a prova da existência de Deus tem de ser absolutamente certa. É pela ordem imutável da natureza que sabemos que Deus existe. Se admitirmos que milagres existem, segundo a visão de Spinoza, quebramos as leis da natureza e assim o máximo que se conseguirá será levantar dúvidas sobre a existência de Deus. Tinha essa ideia que Deus e a natureza eram a mesma coisa. Se existe milagre, então, para Spinoza, ao invés de provar que Deus existe e é soberano, ele acreditava que estava fazendo o inverso, né? Estava quebrando, né, as leis da natureza e assim levantando até dúvidas da existência de Deus, né? Vemos que ele trata Deus e a natureza como uma coisa só. Mas nós cremos em Deus soberano. Existem as leis da natureza, mas Deus tem poder, aleluia, para intervir nelas. Glórias a Deus. E isso é milagre. E Spinoza, né, era contrário a tudo isso. Segundo subtópico, David Hume, o cético escocês do século XVIII, partia do princípio de que é impossível identificar um milagre. Para Hume, o milagre é, na maioria das vezes, uma falsa causa usada como um aparato explicativo para eventos que nunca ocorreram. Hume dizia que o milagre é uma violação das leis da natureza. Ao escrever contra os milagres, pensou que seu argumento seria algo mortal para a fé. Mais uma vez, né, querendo dizer que o milagre não pode existir por causa das leis naturais. Né? Mas ao dizer que milagre é uma violação das leis da natureza, ou seja, há uma intervenção ali que suspende, né, ou que muda as leis naturais, ele não consegue, com esse argumento, desconstruir, né, a fé em relação ao milagre. Pelo contrário, ele está afirmando que é milagre, é exatamente isso, Deus intervindo até na ordem natural. Né? Então aqui diz que ele era um cético. Né? O Spinoza, ele era um judeu, né? Ele tinha origem judaico-portuguesa, né? Mas aqui o Rumi já é um cético. Né? Spinoza teve problema, né, em relação à própria sinagoga que ele fazia parte, foi até expulso por causa, né, dos seus escritos. E Rumi também acompanha essa ideia da questão das leis naturais. Não existe milagre porque Deus não vai quebrar as leis naturais, segundo eles. O racionalismo, terceiro subtópico, propôs uma negação das escrituras da fé. Na própria teologia, poderíamos citar diversos teólogos que buscaram ajustar a sua leitura e interpretação no texto bíblico às demandas racionalistas do seu tempo. Em resumo, o racionalismo é aquela corrente filosófica que traz como argumento a noção de que a razão é a única forma que o ser humano tem para alcançar o verdadeiro conhecimento por completo. Então, tudo tem que se explicar pela razão. A razão sobrepõe, né, a sensação, a experiência. Né? Então, tudo tem que se explicar de forma racional, inclusive a fé. E alguns teólogos embarcaram nessa também, né, e tentaram adaptar a Bíblia para que coubesse, né, nos ideais racionalistas de sua época. E um dos mais famosos foi Rudolf Bultmann, que propôs uma leitura diferente do Novo Testamento. Segundo ele, sem informações míticas, né, referente a mitos, tal como a ressurreição corpórea de Cristo. Sabemos que a ressurreição de Jesus é um fato que teve mais de 500 pessoas como testemunha. 1 Coríntios 15, 12 a 23. Jesus está vivo. Glórias a Deus. Então, Bultmann é um teólogo liberal. Né, e o liberalismo tinha, né, esse viés de desmitologização da Bíblia. Ou seja, ele queria fazer uma leitura do texto sagrado
tirando tudo que para ele era mitologia, ou seja, era tudo que é sobrenatural. Então, vai buscar uma leitura ali filosófica, leitura que extrai o sobrenatural da Bíblia. Então, para ele, o céu não existe, é mitológico, o inferno também não existe, nem que Jesus nasceu de uma virgem, tudo que é milagre ele subtrai da Bíblia. Ou que Jesus morreu, ressuscitou e que Jesus vai voltar. Então, que fé sobra disso, né? Se não existe céu, não existe inferno, não existem os milagres e nem que Jesus vai voltar, os crentes devem esperar, né? Então, infelizmente, o racionalismo ou o liberalismo aqui de Gutmann leva para o ateísmo, porque você desmonta toda a revelação de Deus para tentar agora interpretar a Bíblia, né? O texto vai produzir um significado a partir do leitor, né? Sem usar o literalismo, como nós aplicamos, né? na hermenêutica, e descrendo de tudo que é sobrenatural, achando que aquilo é apenas mitologia. Deus tenha misericórdia. Infelizmente, o racionalismo deu um grande prejuízo na Europa e até hoje, né? Muitos pastores ainda querem abraçar essa linha teológica, mas nós preferimos continuar na ortodoxia cristã, crendo que a palavra de Deus é imutável, inerrante, inspirada divinamente, aleluias, e a Bíblia toda é a palavra de Deus. E o terceiro tópico, Deus agindo em favor da humanidade, os que creem no agir de Deus na atualidade. Primeiro subtópico. Uma das respostas mais diretas em relação às objeções aos milagres veio do teólogo e filósofo inglês Samuel Clarke. Ele afirmou que tudo que é realizado no mundo é efetivado por Deus ou por seres criados inteligentes. As forças naturais da matéria, tais como a gravidade, por exemplo, são exemplos da ação de Deus. Por conseguinte, aquilo que chamamos de curso da natureza, na verdade, é Deus causando certos efeitos de modo contínuo e uniforme. Assim, o milagre não é algo contrário ao curso da natureza, mas é um fato incomum designado pelo próprio Deus. Né? Se ele criou tudo, aleluia, ele está no controle, aleluia. Então, quando ele opera um milagre, ele não está contrário às suas próprias leis. Né? Ele que está conduzindo tudo, louvado seja o Senhor. Então, tudo foi criado por ele, existe por ele, subsiste por ele. Se os céus, conforme nos diz a Escritura, proclamam a glória de Deus, os milagres provam a interferência de Deus na ordem natural em que ele mesmo age. Glórias a Deus. É ele que está na direção. Aleluia. Então, ele, quando muda alguma rota, aleluia, ele tem todo o poder. É ele que controla a própria natureza. Glória a Jesus. Segundo subtópico, a compaixão e o agir de Deus. Na Bíblia encontramos a ação direta de Deus em favor da humanidade. Segundo subtópico, a compaixão e o agir de Deus. Na Bíblia encontramos a ação direta de Deus em favor da humanidade. Toda a essência dessa ação é a compaixão. O Evangelho de Marcos afirma que Jesus, ao ver a multidão faminta, teve compaixão. Jesus saindo viu uma grande multidão e teve compaixão deles. Marcos 6:34. Foi o sentimento piedoso do Salvador que não permitiu que a multidão fosse dispensada de barriga vazia. Jesus não mudou. Seu poder e compaixão permanecem os mesmos. Todavia, com o avanço da ciência, a incredulidade dos seres humanos aumentou. Lembre-se de que os milagres estão atrelados à fé, pois sem ela é impossível agradar a Deus. Hebreus 11:6. Louvado seja o Senhor. Então, o Senhor ainda continua se movendo com íntima compaixão. Tantas vezes ele agiu assim, operou milagres, curou, aleluia, fez coisas maravilhosas por compaixão, que ele continua também da mesma maneira, aleluia, ouvindo nosso clamor, nosso gemido e agindo em nosso favor. Louvado seja o nome do Senhor. Interessante que aqui fala que, por causa do aumento, da ciência, o avanço das ciências, a incredulidade dos seres humanos aumenta, como a própria Bíblia diz, aumentar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. E tem uma frase de Bultmann, como a gente estudou agora no tópico anterior, aleluia, dizendo o seguinte: o homem moderno já progrediu o suficiente nos campos da filosofia e da ciência a ponto de saber que as histórias contidas na Escritura não passam de mitos.
Imagine um teólogo falando isso, né? Então a gente vê que as pessoas já não creem mais, né? Eu acho que a ciência, a tecnologia já supera tudo isso, todo conhecimento humano hoje já torna, né, obsoleto a palavra, a revelação de Deus através da sua palavra. Mas nós que conhecemos a Deus e prosseguimos em conhecê-lo, sabemos que a palavra do Senhor, como disse Billy Graham, né, é mais atual do que o jornal de amanhã. Glórias a Deus. Ainda carecemos da compaixão, do amor de Deus e da sua ação milagrosa em nosso favor. Aleluia. Por isso clamamos e confiamos nele. Esse é o subtópico perigo da motivação errada. Embora reconheçamos que Deus é poderoso e que age em nosso favor, não podemos dar ênfase demasiado aos milagres por uma motivação egoísta e interesseira. Os evangelhos mostram que Jesus não se utilizou dos milagres para ficar famoso ou tirar qualquer proveito pessoal para si. Então nós não devemos ir atrás, aleluia, do milagre, mas sim do dono do milagre. E como diz aqui na lição, né, por diversas vezes ele ordenou que as pessoas curadas se mantivessem em segredo, caladas diante do extraordinário. Mateus 8,4, Lucas 8,56. Quanto a isso, Stephen Short afirma que Jesus não queria que as pessoas viessem a ele apenas para receber benefícios físicos. Na atualidade também, devemos ter o mesmo cuidado que Jesus teve. Cremos em milagre, mas a igreja deve ter uma mensagem cristocêntrica, pois a salvação permanece sendo o maior milagre de Deus para o ser humano. Vamos buscar a Deus não pelos milagres, né? Mas buscar a Deus porque Ele nos salva. Glórias a Deus. Então Jesus não queria essa propaganda que hoje é feita, né? Que muitos tentam atrair para si, né? A glória e usar talvez até um dom que Deus tenha dado em determinado tempo. E aquela pessoa quer atrair multidões para serem curadas e as pessoas vão, lotam as igrejas, mas só para isso, né? Só atrás da bênção, não atrás da salvação, de se arrepender dos seus pecados e terem acesso ao céu. Deus tenha misericórdia, né? Depois que Jesus multiplica o pão, no outro dia está lá a multidão atrás de Jesus. Jesus, né, até critica essa questão, né? Eles só vieram por causa do pão, aí Jesus vai dizer, eu sou o pão descido do céu. Aleluia. As pessoas até acham aquele discurso pesado e vão embora. Então o milagre existe, Deus continua operando, mas é para a glória dele e não para a glória do homem. Glórias a Deus. E não deve ser a nossa motivação para ir buscar a Deus. Devemos buscar a Deus para adorá-lo, em busca da sua misericórdia, do seu perdão. Aleluia. E cada dia mais nos prepararmos para o encontro maravilhoso que teremos com ele nos ares, quando ele vir buscar a sua igreja. Graças a Deus. Concluindo, os milagres são acontecimentos que revelam de modo maravilhoso a natureza viva, poderosa e pessoal de Deus. São ações divinas movidas pela compaixão para nos socorrer em momentos de aflição. Entretanto, não devemos dar a ele ênfase exagerada, mas temos que anunciar uma mensagem cristocêntrica, a saber que a glória do milagre pertence somente ao Senhor Jesus Cristo, né? E quando o homem chega até ele, recebe o maior milagre, né? Perdão dos seus pecados, sua conta, né, é zerada, a cédula que era contrária contra nós, o Senhor rasgou e cravou na cruz. Nos justificou, nos tornou santos, nos regenera diariamente e daqui a pouco vem nos buscar. Glórias a Deus, que milagre maravilhoso é esse que nós devemos realmente valorizar. Amém? Próxima lição, fé para crer que o Espírito Santo é Deus. Glórias a Deus. Vamos orar? Santo Eterno Deus, obrigado, Pai, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Pai, e pelo Teu poder, Pai. Pelo Senhor não ter mudado, o Senhor continua o mesmo de ontem, de hoje e eternamente. E continuemos, Pai, buscando a Tua face, a Tua presença, não pela multiplicação dos pães, mas porque o Senhor é o pão da vida. Deus Santo, abençoa cada jovem, Pai, acrescenta-lhes a fé para crer, aleluia, no Teu poder, na Tua graça, no Teu perdão, na Tua misericórdia. Em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo permaneça sobre nós, hoje e eternamente. Amém.